percepção ou apenas intuição eles tinham sobre a estabilidade de cavidades subterrâneas? Há milênios de anos atrás, iniciou-se um processo de descobrimento do movimento do solo para fins inicialmente religiosos. Construções de terra, datadas no Neolítico e possivelmente o Paleolítico Superior, eram destinadas ao louvor dos deuses. Com o passar dos anos, as motivações foram se modificando juntamente com as civilizações. Os persas, no século 9 a.C., criaram um sistema inovador de canais embaixo do solo, que ajudavam a manter a frescura da água e reduzir as perdas por evaporação. Para esse mesmo fim de abastecimento de água, a civilização grega construiu um túnel de 1.000 metros de comprimento, utilizando puramente ferramentas manuais. Porém, os romanos chegaram para inovar todos os aspectos relativos à engenharia geotécnica já conhecidas. Desde a época imperial, túneis suportados por troncos de madeira eram escavados por baixo do solo de castelos e fortificações, a fim de saquear ou até mesmo desmoronar propriedades inimigas e depois atearem fogo na madeira. Outra monumental construção romana é a Cloaca Máxima, construída através da técnica ancestral de aquecimento das paredes do túnel através do fogo e depois seu arrefecimento brusco por meio da água, destruindo a rocha em pedaços pelo choque térmico provocado. Tal obra é tão impactante e gigantesca para a época que rumores irônicos foram criados, indagando se o imperador Augusto teria passeado de barco por esse tão grandioso esgoto. Uma coisa que daí mudou, né, esse contexto todo foi a Revolução Industrial e principalmente o desenvolvimento das ferrovias, né? As ferrovias, na verdade, é que deram um grande impulso para as obras subterrâneas, né? Porque vocês sabem, né, que as ferrovias, diferente das estradas, né, as ferrovias elas têm limitação que elas não podem ter rampas muito íngremes, né? Não tendo rampa, para não ter rampas muito íngremes, quando você precisa vencer uma barreira topográfica, né, você precisa passar montanhas, você não tem outra maneira que não seja escavando túneis, né? E então, quando, né, as ferrovias começaram a se desenvolver no começo para metade do século XIX, né, principalmente na Europa, né, na Inglaterra, que era o principal país né, onde a Revolução Industrial iniciou, aí então se começou a ter que se escavar túneis, né, para fazer os trens passarem, né? Aí na década de entre 1860, 70 até a virada do século XIX para o XX, foram feitas na Europa, várias obras importantes que estão lá ainda em operação até hoje, túneis ferroviários, né? Para cruzar principalmente para cruzar os Alpes, né? Começou a haver muito mais demanda, né, com as ferrovias, muito mais demanda por viagens, por transporte, né, transporte de cargas, etc. Então aquilo lá, com isso a construção de obras subterrâneas ganhou muito impulso, né? Depois de milhares de anos, a principal função que tais obras subterrâneas tiveram foi a de transporte e locomoção. Porém, não são apenas túneis que compõem as obras subterrâneas. Há também os poços, cavernas, galerias e acessos. Poços são obras de escavação e têm por finalidade a ligação de diferentes níveis de cota e podem possuir diversos tipos de seções transversais. As cavernas também fazem parte deste grupo, antigamente servindo de abrigo e hoje realizando a proteção de instalações. As galerias possuem estrutura semelhante aos túneis, porém de menor dimensão. Sua funcionalidade engloba instalações auxiliares de indústrias e de apoio à construção de túneis. Apenas na segunda metade do século XIX, o desenvolvimento de obras geotécnicas iniciou-se no Brasil, realizado preponderantemente por engenheiros estrangeiros. O primeiro túnel ferroviário aberto em nosso país é de Pernambuco e foi construído em 1858 e 1859, possuindo 150 metros de comprimento e cerca de 4 metros de largura. Porém, após todos esses anos, qual a importância que as obras subterrâneas possuem atualmente? As obras subterrâneas, elas têm um papel fundamental na sociedade porque elas fazem parte do tripé de logística
de uma forma geral, como meios de transporte em geral. Quando eu falo de meios de transporte, eu estou falando de transporte de pessoas, seja ele metroviário, rodoviário, mas também transporte de água, de esgoto, de mercadorias em geral. Então, são obras realmente muito importantes que tendem a ter uma demanda grande na sociedade moderna. Agora, são obras que as etapas que envolvem o seu projeto e construção, elas devem ser muito bem feitas, porque são obras que podem acarretar em risco para a sociedade. Né? Quando a gente tem um acidente numa obra de túneis, eles impactam muito forte a sociedade, mais do que um acidente de uma edificação comum. Então, todo dia eu tenho acidentes na construção civil convencional e ninguém fala nada, né? E um volume grande de acidentes. Se acontecer um acidente em obra subterrânea, a mídia, o interesse das pessoas pelo aquele acidente se perdura por muito tempo, né? Isso porque as obras subterrâneas, no fundo, elas trazem um pouquinho de medo para as pessoas, né? Porque elas ocorrem exatamente num meio subterrâneo. A gente vê aqui em Curitiba mesmo, né? A gente vê que a necessidade de deslocamento e eficiência no deslocamento das pessoas é cada vez maior, né? Os problemas de trânsito também cada vez maiores, cada vez mais carros circulando, né? E a necessidade de um sistema de transporte urbano que consiga ser eficiente, né? Consiga transportar as pessoas de uma forma eficiente e rápida, sem interferência com o trânsito na superfície. E essa solução é a solução do metrô, né? Assim, falando, por exemplo, né, das nossas metrópoles, né? Em São Paulo, a primeira linha de metrô ela foi inaugurada em 1974. Né? Você imagine, em Londres, a primeira linha de metrô foi inaugurada em 1863. Nós, em São Paulo, começamos 110 anos depois, né? E São Paulo é uma cidade que quem conhece sabe, né, os problemas de deslocamento né, que existem na cidade são muito sérios, né? E hoje em dia, São Paulo, né, em 2021, São Paulo chegou a 104 quilômetros de linhas de metrô, né, com 91 estações, se não me engano, e é muito menos do que a cidade ela efetivamente necessita, né? A gente sabe o quanto é difícil a circulação em São Paulo por causa do trânsito e tudo mais, mas a gente está vendo que, felizmente, né, nos últimos tempos está havendo maior ênfase na implantação de novas linhas de metrô, né? Outra grande vantagem é que o investimento em grandes obras de infraestrutura aumenta o PIB nominal de um país. Fazendo um comparativo entre dois territórios, Brasil e China estão entre os países com maior demanda por obras de túneis e que desempenham um importante papel no desenvolvimento socioeconômico. No Brasil, a partir da década de 70, verificou-se um aumento de obras subterrâneas, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Já na década de 90 e nos anos 2000, foi a vez da China ter um crescimento vertiginoso nessa área, e o Brasil manteve estagnado. Como pode-se observar, a China nos superou notavelmente na construção de túneis ferroviários. Uma das respostas para isso, você deve estar pensando, é o fato de que nosso modal de transporte predominante é o rodoviário, e apesar disso estar correto, os chineses também nos superaram na construção de túneis rodoviários, assim como os submersos. E isso impacta diretamente na economia. A demanda de túnel, de uma forma geral, ela explodiu no mundo a partir das décadas de 60 e 70, quando foram detectadas duas coisas muito importantes. Primeiro, isso foi até um estudo feito pela ONU, tá? A ONU, ela, mais ou menos nos anos 70, ela entendeu que a urbanização, que é a mudança das pessoas do meio rural para dentro das cidades, era um processo irreversível. Então, ela entendeu isso, que a vida estaria nas cidades. E, por outro lado, eles entenderam também que no afã
de tentar a cidade crescer e eles tentarem, né, não prejudicar a mobilidade das cidades, né, que é o trânsito de pessoas, de mercadoria, que isso é fundamental para uma cidade sobreviver, se cometeu muitos erros de infraestrutura, onde essa infraestrutura, principalmente de mobilidade, avenidas, elevados, etc., acabou prejudicando muito a vida, a qualidade de vida na cidade. E aí nasceu, de uma forma geral, grandes demandas de obras subterrâneas no mundo, tá? Essas demandas no ambiente urbano, elas são transporte de massa, tá? De forma subterrânea, água e esgoto, de forma subterrânea, que são os túneis de utilidades públicas, né? Ninguém mais transporta água por uma adutora dentro de uma cidade por via aberta. Ninguém mais deixa o esgoto correr a céu aberto, né? Então, tudo foi colocando. E também ninguém mais abre uma avenida hoje para fazer uma tubulação de esgoto. Tem que fazer por túnel, porque senão vai engarrafar, aquilo vai ficar engarrafado por um ano, né? Até mesmo em locais mais nobres da cidade, turísticos, históricos, enterrar os rios, tá? Então, até mesmo essa demanda foi visto. E mais recentemente, apareceu uma demanda que é demolir os elevados que prejudicaram tanto a vida das pessoas, substituir eles por sistemas subterrâneos, né? Que é mais ou menos o que aconteceu na região do Porto do Rio de Janeiro. Tinha um grande elevado lá, aquilo foi demolido, foi feito o Museu da Manhã e criou, no lugar do elevado, tem um túnel por baixo, criou ali uma grande avenida de pedestres, toda cheia de jardins, etc., que era um lugar horroroso e hoje é um lugar turístico fantástico da cidade do Rio de Janeiro. Então, essa ideia começou inicialmente na Alemanha, né, de demolir elevados, enterrar linhas de trem de superfície, fazer tudo por subterrâneo e recuperar a área urbana para aquilo que a gente chama que é uma finalidade nobre da sociedade. Do ponto de vista interurbano, está se criando uma demanda que é túneis de trens, de uma forma geral, tá? Mas não só de trem, mas de trem é muito forte, bem longos, e o túnel, o trem não sobe mais a montanha, ele vai por baixo dela o tempo todo. Então, para cortar a montanha inteira por baixo, ele é bem mais longo do que os túneis antigos, que é o trem subia um pouquinho, passava aqui e depois descia. Então, esses trens modernos, eles são mais rápidos, com muito menos manutenção e com muito menos gasto de energia. Tá? Então, também, hoje na Ásia, na Europa, tem toda essa geração hoje de túneis que a gente chama de túnel de base de montanha. São túneis de 60 quilômetros de extensão, tá? Que estão sendo construídos aí para função ambiental. Muito menos energia, menos dinheiro gasto de manutenção e trens muito mais rápidos. No Brasil, hoje, a gente tem uma grande demanda de metrôs, tá? Isso aí tem pelo menos 10 cidades com metrôs mapeados já, que precisa do metrô, né? Chega uma hora que o sistema de ônibus, né? O sistema criado aí em Curitiba, por exemplo, ele é fantástico, mas ele tem um limite de passageiros hora. Quando ultrapassa esse limite, não tem mais jeito, né? Então, foi um projeto que vocês exportaram para o mundo inteiro. A cidade que eu vi usando mais o modelo de vocês é Bogotá, na Colômbia, com 17 linhas, né? Mas hoje completamente congestionados, né? Um ônibus atrás do outro, né? Não consegue sair mais, porque chega uma hora que o limite se esgota. E aí é nessa hora que você tem que entrar com um modelo que tem mais demanda de passageiros hora, que aí é o metrô, seja ele de superfície ou subterrâneo, mas por essa visão que eu falei, atual, não é de superfície. Para ele não abalar a cidade, ele tem que ser subterrâneo. Outra grande demanda que a gente tem é água e esgoto, né? Então, hoje, todo o sistema de tubulação de água na maioria das grandes cidades do Brasil perde-se em vazamentos, em torno de 30% a 40%. Imagina, a gente está vivendo secas aí, vocês viveram secas aí há pouco tempo atrás, e a gente jogando fora, por vazamentos, 30% da água tratada, né? E é claro que consertar isso, muitas vezes é mais barato você fazer um outro túnel do que reparar aquela adutora que está vazando, né? Até porque eu não posso tirar ela de operação. Eu tenho que fazer uma paralela e depois jogar água para cá, né? E aí a gente tem uma demanda muito grande de túneis de diâmetro menores, né? Que são os túneis de água e esgoto. Para os países em desenvolvimento, túneis para água
é uma demanda fundamental, porque cidades que têm hoje problema de água vão ter que trazer água de grande distância, né? Onde tem reservatórios, onde dá para fazer reservatórios, e aí isso é uma demanda mundial, inclusive, mas eu acho que no Brasil vai se aplicar. Para construir uma obra de tão grande porte, é necessário escolher criteriosamente o local de construção e cumprir com eficiência todas as etapas do projeto. Então, é muito importante que a engenharia cuide dos processos, das etapas dessa obra, né? Como qualquer obra de grande porte, elas começam com um projeto conceitual, que é um projeto praticamente de viabilidade, né? Verificar se aquela obra subterrânea, aquele túnel, ele tem uma demanda, qual que seria o melhor traçado em função de toda a complexidade da sociedade ao redor, se ele vai interferir com cidades, se vai interferir com áreas ambientais, né? Se ele vai passar numa geologia melhor, às vezes mais longe, ou numa geologia pior, mais curto. Então, às vezes, a gente tem essa oportunidade de analisar tudo isso. Então, daí nasce o traçado conceitual da obra, né? Que encerra a primeira etapa de um projeto, de uma obra subterrânea. A partir daí vem o projeto básico, que é aquele que vai juntar toda a informação e a documentação necessária para colocar essa obra em licitação, em consulta de custo, seja ela uma consulta pública ou privada, não importa quem é que vai fazer a obra, né? Mas a engenharia tem que trabalhar fazendo isso. E aí é fundamental a parte de investigações, né? E eu falo isso em particular porque as investigações, as sondagens, seja elas sondagens mecânicas, né, de fazer furinho, ou sondagens de ondas geofísicas que a gente faz entre um ponto e outro, a combinação desses dois tipos de sondagem ele é fundamental para que a gente entenda o que vai acontecer lá no subterrâneo. E é importantíssimo isso, por quê? Porque mesmo que eu faça muitas sondagens, eu nunca vou ter certeza absoluta de tudo que está no subterrâneo, tá? Isso é muito importante e tem muita gente que fala, já que eu não vou saber tudo, então vou fazer pouco. É um erro, tá? Porque quanto menos eu investigar o subterrâneo, mais risco eu vou deixar para a parte construtiva. E aí eu tô colocando risco na hora perigosa da obra, que aconteceu alguma coisa não esperada e essa coisa acontecer durante a obra. Isso vai trazer consequências muito graves, ou no acidente físico da obra, que pode causar danos à própria obra e às pessoas que estão trabalhando na obra, no caso de uma obra dentro de uma cidade, até no entorno daquela cidade, tá? Ou vai trazer prejuízos financeiros, tá? Porque vai custar muito mais caro contornar aquela adversidade e também com o impacto de tempo. Então a gente vai sempre falar, né? O cara prometeu fazer uma linha nova do metrô para inaugurar daqui a 3 anos e demorou 5, né? É porque existe adversidades que a obra vai atrasando, e isso tem um impacto para a sociedade muito forte. Então, a parte da investigação, ela é fundamental que ela seja feita com muito rigor, né, para subsidiar o projeto e para que a gente tenha uma previsibilidade de como que nós vamos atacar o projeto se tudo correr bem, mas a engenharia já trabalha com cenários alternativos. E se eu tiver uma adversidade, qual vai ser o meu projeto alternativo? Isso é diferente na obra de túnel. Um bom projeto tem que trabalhar com, vamos dizer assim, com um projeto padrão de previsibilidade, mas ele já tem que ter cartas na manga de projetos alternativos, de cenários que podem acontecer. Isso tudo fruto daquilo que a gente interpretou da geologia. Tá? Então, essa parte é muito importante e a geração mais nova tem que entender que isso tem que ser feito de uma forma muito, muito rigorosa. A partir daí entra o projeto de construção, né, que é o projeto detalhado, construtivo. De novo, ele é um pouco diferente das obras convencionais, porque na engenharia de túnel, a gente trabalha com tripé, o projeto detalhado de construção, junto com a construção,
e o projeto vai atuando junto, analisando o comportamento do túnel assim que ele vai sendo construído, por meio de instrumentações. A gente vai colocando instrumentação durante a construção do túnel e vai vendo como é que o túnel se comporta durante a construção. Qualquer coisa que não estiver de acordo com o que o projetista pensou, na hora que ele projetou, ele tem a oportunidade de fazer uma retroanálise, pegar aquele dado da instrumentação, retroanalisar e, eventualmente, até sugerir uma alteração ou do projeto dele ou até do método construtivo. Então, é um projeto interativo, né? É claro que essa interação ela é pequena, a gente não quer mudar o projeto inteiro durante a obra, mas é lícito e é real a gente poder alterar um pouquinho, ajustar o projeto para que ele fique mais otimizado durante a obra. E por que que isso em túnel a gente consegue e permite? Exatamente porque o modelo geológico, aquele que eu investiguei lá atrás, eu nunca vou ter certeza absoluta dele. Então, todas as informações que vêm do modelo geológico, hidrogeológico de água, é importante para o planejamento da obra. E aí, em função dos materiais e também em função da posição do túnel perante a sociedade como um todo, se é meio urbano, se é uma região de avenidas muito largas ou muito congestionado em termos de presença de edificações, ou se eu estou num ambiente montanhoso, tudo isso vai fazer com que eu escolha o método construtivo, né? O método construtivo, em geral, ele se divide hoje em duas grandes categorias. Os chamados métodos convencionais, que são aqueles que eu entro com ferramentas de escavação dentro do túnel, que elas vão escavando o túnel pouco a pouco. Né? Por exemplo, uma retroescavadeira, né? Até uma pá e picareta, por exemplo, né? Colocando numa situação bem simplista. Mas o fato é que eu tenho uma seção do túnel para escavar, a gente normalmente obedece a uma sequência de escavação, que a gente chama de parcialização, e vai escavando aos pouquinhos, e assim que eu vou escavando cada pedacinho, cada parcialização do túnel, eu já vou aplicando o sistema de suporte naquilo lá. Eu nunca escavo tudo e deixo lá escavado à toa, tá? É concomitante, é um método sequencial. Eu escavo um pedacinho, já coloco o sistema de suporte naquele pedacinho. Escavo mais uma evolução dentro da mesma seção e já coloco suporte. De tal forma que quando eu fizer a última abertura, tá facinho de fechar o anel de suporte. Tá? Então, esse método ele é todo sequenciado com esse cuidado. E a quantidade de parcialização e a minha preocupação de colocar o suporte imediatamente, assim que eu escavo, é tão maior quanto pior é a competência do material, geologicamente falando. Então, material geológico, se for muito fraquinho, um solo, por exemplo, eu tenho que me preocupar muito com isso. E também a presença do túnel perante a sociedade. Aqui em cima eu tenho edificação, eu tenho uma adutora de água, isso faz também que eu tenha uma preocupação muito grande em reduzir o tamanho dos meus pedacinhos escavados de cada vez e colocar o suporte imediatamente depois de cada escavação. Um outro ponto é usar as máquinas tuneladoras, né? O termo tunelador é uma palavra que oficialmente ela não existe em português, mas no português técnico a gente usa já esse termo já há bastante tempo. É o famoso tatuzão, que muitas vezes se usa por aí, né? O termo tatuzão. Ela é uma máquina completamente automatizada e ela tem uma cabeça de corte. Essa cabeça de corte é do tamanho do túnel que eu quero fazer, então essa máquina ela é comprada sob encomenda. Então eu vou precisar fazer um túnel de 9,60 de diâmetro, ou de 10 metros, ou de 6,80. Então, define o tamanho da cabeça de corte, né? Ela tem macacos hidráulicos que empurram a máquina para frente enquanto ela está rodando a cabeça de corte. E tanto a cabeça de corte, as suas ferramentas de corte, quanto a pressão dos macacos hidráulicos são calculados de acordo com a geologia. Então, se é um material, por exemplo, de solo, eu não preciso de um macaco muito potente, né, para empurrar a máquina, mas se é uma rocha muito dura, eu preciso de uma pressão muito grande. Então, eu vou alterar as ferramentas de corte e a pressão
para poder fazer esse corte. Essa máquina, normalmente, ela é protegida lateralmente por um cilindro de aço, que é um escudo, para que, enquanto ela está escavando, o terreno não se mova para dentro dela. Então, ele para nesse escudo metálico de proteção. E lá atrás desse escudo, na parte final dele, já tem um sistema de suporte pré-moldado, que já está prontinho, os pedacinhos que vão formar o anel, né? São as aduelas que vão formar o anel, e aí um sistema de um guindastezinho a vácuo, vai pegando essas peças de concreto e vai botando nas diversas posições ao redor do túnel e monta o anel completo de concreto já pronto. E aí, a partir daí, a máquina anda para frente. Então, em hora nenhuma, eu vejo o solo escavado, o terreno escavado. Em hora nenhuma, ele fica exposto a fechar em cima das pessoas que estão escavando, tá? Então, e essas máquinas variam se elas são para escavar solos mais grosseiros, solos mais argilosos, se elas são para escavar rocha, né, uma rocha mais tranquila, mais branda, ou uma rocha muito dura, né? E também a gente tem, que faz parte daquela primeira categoria, só para mostrar os extremos, aquela escavação que eu falei, né, que era feita parte a parte. Em último caso, no caso de uma rocha, a gente pode usar o famoso escavação a fogo, que é perfurar a rocha, botar dinamite, né, explosivo lá dentro, detonar e aí fazer o ciclo de escavação. Só que a ferramenta de escavação não é uma máquina, não é uma escavação a frio, né, que é uma máquina escavando, é uma escavação a fogo, é uma detonação de explosivo. Então, em função do tipo de material e da presença do túnel perto do ambiente, quanto que ele vai interferir com a sociedade em termos de edificações que já existem antes do túnel ser escavado, aí a gente vai escolher o método construtivo do túnel, né, que é adequado a esse material, né, e também, em última instância, a gente quer escolher um método que gere a menor quantidade de deslocamentos, principalmente dentro das cidades. Nesse aspecto, as tuneladoras são máquinas espetaculares, né? Elas minimizam muito o campo de deslocamentos provocado pela escavação de túneis. Ou seja, eu passo debaixo de um edifício, o edifício fica tranquilamente lá, sem nenhum problema. Porque as obras subterrâneas, no fundo, elas trazem um pouquinho de medo para as pessoas, né? Porque elas ocorrem exatamente no meio subterrâneo. Todo dia eu tenho acidentes na construção civil convencional e ninguém fala nada, né? E um volume grande de acidentes. Se acontecer um acidente em obra subterrânea, a mídia, o interesse das pessoas pelo aquele acidente se perdura por muito tempo. Em obras subterrâneas tem um grau de incerteza que a gente tenta mitigar justamente usando todas as ferramentas tecnológicas, né, que a gente dispõe. O risco sempre é inerente a esse tipo de obra, né?